Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rafael Juca e hoje estamos juntos para que a gente possa resolver uma equação, alguns exercícios sobre a questão da associação de lentes, tudo bem? Então hoje eu trago para você aqui um exercício, tá? No qual a gente vai falar a princípio da justa posição. Lembrando, né, que a gente associa mantendo, aproximando duas lentes de modo a encostá-las e também, né, podemos associar lentes apenas aproximando-as, tá? E aí a gente vai fazer exercícios sobre os dois, tudo bem? Vamos lá então? Primeiro exercício, ou na verdade, o enunciado é o seguinte. Um objeto é posicionado a 5 centímetros de uma lente. Bom, então se ele está a 5 centímetros de uma lente, esse daqui vai ser o nosso P, tudo bem? Cuja vergência é de 1D. Vamos lembrar que vergência é similar, né? É o mesmo que dizer, né, médio, na verdade, médio grau. Tranquilo? Então, di, que é a dioptria, é a mesma coisa que grau, que é a unidade da vergência. Ou, né, no caso, o grau é a mesma coisa que a dioptria, que é a unidade da vergência, ok? Formando uma imagem IA. Em seguida, é justaposta, atenção que o processo aqui, a associação que a gente está falando é justaposição. Então ela é justaposta a uma lente B, divergência 1D também, formando a imagem IF deste objeto. Supondo que o objeto não foi movido, ou seja, que ele não saiu do lugar, calculemos aqui a distância da imagem IA à lente, ou seja, eu vou chamar isso aqui de P'A, e a distância entre IA e IF, e aqui é importante a gente ressaltar o seguinte, para resolver essa questão, primeiramente a gente vai calcular o P'F, e depois, né, calculado o P'F, a gente calcula a distância entre a imagem IA e a imagem IF, fazendo ali, né, o módulo de P' dos P'inhas, né, no caso o P'F menos P'A. Tranquilo? Então, esse vai ser o nosso procedimento, tá ok? E aí, eu te convido a irmos ali ao próximo quadro para que a gente possa resolver essa questão. Vamos lá? Bom, então, eu já deixei aqui pra gente, na verdade já botei aqui a resolução pra gente, tá? E aí, só vamos lembrar o seguinte, vamos lembrar que a vergência da lente A, tá ok? A vergência da lente A é de 1D. Tudo bem? E se a vergência da lente A é 1D, a gente tem que calcular o foco da lente A. E aí a gente lembra dessa formulinha que o foco, ou a vergência, é o inverso do foco, e o foco é o inverso da vergência. Tudo bem? E aí nós vamos achar o foco da lente A. Ó. O foco da lente A corresponde, então, a 1 metro, ok? Lembrando que dioptria, para calcular a dioptria, a gente tem que colocar o foco em metros, mas como todas as outras grandezas aí, né? Todas as outras informações estão em centímetros, colocarei em centímetros. Na verdade, eu já coloquei aqui em centímetros, tá certo? E aí, ó, façamos o seguinte, vamos pegar aqui, então, o foco da lente A e vamos aplicar aqui, tá certo? Lembrando que P1, né? Chamei de P1, é a posição do objeto, e P'A' é a distância da imagem formada, né, pela lente antes da justa posição, tudo bem? Importante ressaltar isso. Apliquei aqui a equação de Gauss, vamos aplicar aqui a equação de Gauss, tá certo? E aí, né, colocando sempre ali, né, as informações na medida, né, nas unidades corretas, então vamos lá, 100 sobre 5, que é a distância do objeto até a lente, né? P'A', a distância que a gente está buscando, que é a distância da imagem à lente, dividido por 5, né? Mais P'A', tal como fizemos ali, ok? Agora a gente vai simplesmente aqui resolver isso, tá bom? Então a gente simplifica aqui, ó. Aqui fica 1 e aqui fica 20, tal como fizemos aqui. E observe que trouxe todo esse termo aqui, ou seja, o denominador dessa fração, passei para cá multiplicando, tudo bem? E cá está a multiplicação a qual eu mencionei, tá certo? Então, fizemos aqui a distributiva,
Fizemos a distributiva e chegamos que 100 mais 20P' é igual a P', tudo bem? Coloquei quem tem P' para um lado e quem não tem para o outro, tá certo? Ou seja, coloquei P' para o outro lado aqui, então ficou 20 menos P', que deu 19 P', e aqui positivo, e joguei o 100 para o lado, né, lado de cá, ficou negativo. Então a gente observa que a distância, né, da imagem A até a lente é de menos 100 sobre 19 centímetros. Tranquilo? E aí já temos então a distância da imagem, da primeira imagem formada, tudo bem, até, né, ali a lente, tudo bem? E aí vamos agora à questão da justaposição. Então agora eu peguei, né, as duas lentes e aproximei, não movi o objeto e mantive ali aquele sistema de lentes um ao lado do outro, tudo bem? Grudadinho. E aí uma vez que eu fiz isso, eu estou justapondo aqui, né, fazendo ali a justaposição, né, das duas lentes. Vamos lembrar que a justaposição, ela funciona como se houvesse uma lente equivalente. E essa lente equivalente, ela pode, a vergência dela, né, na verdade, pode ser feita fazendo a vergência da primeira lente mais a vergência da segunda lente. E aí nós temos que a vergência equivalente, nesse caso, substituindo aí os valores, dá uma vergência positiva de 2 dioptrias. Da mesma forma como fizemos ali em cima, eu preciso do foco para eu poder aplicar a equação de Gauss. Então, olha lá, o foco da lente, né, equivalente vai ser o inverso da vergência daquela associação. Então, nós temos aqui um foco, né, de 0,5 metros, o que corresponde a 50 centímetros. Essa informação levo novamente à equação de Gauss. Trouxe a equação de Gauss e aí eu repito o processo. Olha lá, simplifico, né, esse 50 com esse 5, então aqui dá 10 e aqui dá 1. Trago aqui o denominador para o lado de cá, ó, multiplicando. Cá está o denominador que agora, né, passou a multiplicar o 10. Novamente, pessoal, fiz aqui, ó, distributiva, e aí chegamos aqui nessa expressão. Coloco quem tem P'F para um lado, quem não tem para o outro. E aí vai ficar aqui 9 P'F é igual a menos 50. Então, P'F corresponde a menos 50 sobre 9 centímetros. Para descobrir a distância entre essas duas imagens, eu faço exatamente quem? Eu faço, né, o módulo dos valores ali. Tranquilo? Lembrando que o módulo vai dar um valor positivo, né? A função modular transforma um valor negativo em valor positivo. Então nós temos aqui um cálculo aproximado, tá certo, de 0,29 centímetros. E essa distância, né, que a imagem se movimentou, ela é exatamente por conta da justaposição. Então agora é como se eu não tivesse, né, duas lentes, né? Agora é como se eu tivesse uma lente com a vergência modificada. Tudo bem? Bom, vamos aqui a um segundo exercício para que a gente possa fechar essa aula de exercícios de associação de lente. Vamos lá? Uma pequena lâmpada está a 20 centímetros de uma lente delgada e sobre o seu eixo principal produz imagem real a 20 centímetros da lente. Determine a distância focal da lente que, justaposta à lente anterior, permite que os raios luminosos provenientes da lâmpada sejam paralelos ao emergirem do sistema. Então, vamos ao próximo quadro, para que a gente possa fazer aqui um comentário sobre, né, mostrar para você como é que se resolve essa questão. E atenção, chama a sua atenção que nós estamos falando de uma pequena lâmpada, ok? Vamos lá. Bom, então, inicialmente, o que a gente tinha? A gente tinha uma lâmpada, tá ok? E essa lâmpada, né, eu extrapolei aqui no tamanho dela, só que ela é uma pequena lâmpada, a gente pode inclusive pensar nessa lâmpada como se fosse uma lâmpada pontual, tudo bem? Essa lâmpada está a 20 centímetros dessa lente, tranquilo? E aí, né, nós sabemos que para produzir uma imagem real, essa lâmpada aqui, a lâmpada que foi utilizada inicialmente, ela tem que ser uma lente do tipo convergente, tranquilo? Lembrando que as lentes divergentes, elas produzem sempre imagens virtuais, tudo bem? E como o problema diz que produz, né, uma imagem a 20 centímetros aqui sobre o seu eixo, tudo bem? Essa imagem ela só pode ser real, tudo bem?
Então, essa lente é uma lente do tipo convergente. E observe que a imagem está a 20 centímetros da lente. Ora, então o que a gente sabe? Distância do objeto à lente, que a gente costuma chamar de P. Sabemos, então, a distância da lente até a imagem, ou da imagem até a lente, que a gente chama de P'. Tudo bem? Atenção que o P positivo, bom, imagem real, o P' também é positivo. Tranquilo? Então, a gente consegue determinar a distância focal dessa lente? Sim, conseguimos. Utilizando ali, né, a equação de Gauss. Né? F é igual a P vezes P' sobre P mais P'. E aí, dessa forma, vamos lembrar que, como P é igual a P', eu utilizei, ao invés de escrever P', eu escrevi P aqui, ó, como você pode observar. E aí, P vezes P, P ao quadrado, P mais P, 2P. E aí a gente pode cortar, né, um P de cima com um P de baixo, e aí a gente observa que o foco da lente utilizada ali inicialmente é P sobre 2. Ué, mas quem é a distância P? 20 centímetros. Logo, o foco da primeira lente é de 10 centímetros. Bom, se o foco é 10 centímetros e a gente vai fazer a justa posição de uma outra lente, a gente precisa da vergência dela. Porque se a gente lembrar, né, do teorema das divergências, para a gente falar de justa posição, a gente tem que falar de teorema de divergências. Então o que eu faço? Analiso, né, transformo o foco, ao invés de centímetros, eu transformo, escrevo ele na unidade de metro. E aí, já calculo a vergência dessa lente, a vergência da primeira lente é 1 sobre F. E aí fica 1 sobre 10, né, que, né, mostra pra gente 10 dioptrias, né, que é a vergência dessa primeira lente. Tudo bem? Bom, feito isso, o que vai acontecer agora? Eu vou pegar uma outra lente e vou sobrepor a essa primeira lente. E aí eu quero que os raios luminosos que estão emergindo dessa lente sejam todos paralelos. Lembrando, essa lâmpada aqui, ela é uma lâmpada pequenininha, né? Quase que pontual. Ora, vamos lembrar, qual é a lente que faz com que os raios que incidam, vamos falar do contrário, que os raios que incidam paralelamente nessa lente se concentrem em um único ponto? Não é a lente convergente? Bom, de acordo com o princípio da óptica geométrica, que é a reversibilidade, nós temos o quê? Nós temos que, se o raio luminoso vem paralelo, se concentra num ponto, os raios que saem de um determinado ponto também vão se propagar de forma paralela depois da lente. Ou seja, nós temos então que o comportamento dessa lente equivalente, ela tem que ser um comportamento de lente convergente. Dessa forma, olha o que eu escrevi para você aqui, ó. Para que os raios sejam paralelos, a lâmpada deverá estar posicionada sobre o foco da lente equivalente. Bom, e essa lente equivalente tem que ter o comportamento convergente. Dessa forma, a gente faz o seguinte, ó. Qual deve ser, então, a vergência da lente equivalente? Bom, se o objeto tem que estar sobre o foco dessa lente tem que ser 20 centímetros, 2 sobre 10 metros. Ou seja, a vergência da lente equivalente tem que ser uma vergência de 5 dioptrias positivas. Assim sendo, pessoal, sabemos, já havíamos calculado aqui, que a vergência da primeira lente é de 10 dioptrias positivas. Aplicando o teorema das vergências, vergência equivalente é V1 mais V2, a gente tem o quê? 5 é igual a 10 mais V2, então eu descubro que V2, a vergência da segunda lente, que deve ser justaposta à primeira, tem que ter uma vergência de menos 5 dioptrias. Ora, se a vergência é negativa, sabemos que essa lente que deve ser sobreposta é uma lente do tipo convergente? Não, ela tem que ser divergente. E aí, ó, o foco, então, dessa segunda lente vai ser 1 sobre 5 negativo. Então, esse foco deve ter um valor de menos 0,20 metros, ou 20 centímetros. Tudo bem, pessoal? Beleza? Dessa forma, pessoal, me despeço de vocês. Saudações e até a próxima.